Graças a Deus. Salmo 135. O mundo espiritual é muito profundo. Se o de Deus é tão profundo, nós entendermos, e Deus se revela para nós, e Deus se mostra para nós. Agora você imagina o mundo espiritual dos demônios, que age sorrateiro, que age com artimanhas, que age com a mentira, que age com o engano. Aí você imagina. O de Deus já é difícil nós entendermos, e Deus se revela para nós. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a Bíblia, nós temos os ensinamentos na igreja, na escola dominical, e tem hora difícil de você entender o mover espiritual. E aí você imagina do outro lado agora, o lado das trevas, dos demônios, onde eles agem ocultamente. Eles agem através de mensagens ocultas, de palavras, direcionadas, mas ocultamente. Você sabe que, não sei por que eu estou falando isso aqui, mas com certeza Deus sabe. Você sabe que muitas vezes uma palavra de elogio, você tem que tomar cuidado com ela. Sabia disso? É muito sério. Mas pastor, a pessoa está me elogiando, mas cuidado com o que está por trás do elogio. O mundo espiritual é muito, é muito obscuro. É muito obscuro. Porque quando Pascoal, em 1623, olha quantos anos atrás, um teólogo, ele defende uma tese dizendo o seguinte: que o homem precisa de olhar para si mesmo, não no sentido de ser egoísta, egocêntrico, pensar em si mesmo, mas de pensar do valor que ele é, da pessoa, da criação que Deus fez na vida dele. Em 1623 não tinha televisão, não tinha internet, não tinha telefone fixo, não tinha celular. E ele trouxe essa definição dizendo que o homem, por não entender quem ele é, ele ia buscar algo que iria distrair a sua alma. E hoje nós vivemos esse âmbito, Olha, algo que foi definido num curso, numa tese de uma faculdade, em 1623, a gente vê isso hoje na nossa realidade, Muitas vezes as pessoas passam tanto tempo com tantas coisas inúteis, respondendo e vendo tantas coisas inúteis, e muitas vezes não tira o tempo para ler um bom livro, para ler uma Bíblia, para ver coisas boas, porque tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim no mercado, mas também tem muitas coisas boas também no mercado, e você precisa saber examinar. A Bíblia diz que você deve examinar tudo e reter o que é bom, Examina, retém o que é bom, ok? Então, se você olhar em cima da minha mesa de estudo, tem um livro de Santo Agostinho lá, Santo Agostinho virou santo na igreja católica, mas antes de ser santo, ele era um homem estudioso da Bíblia, e ele escreveu muitas coisas boas, ele trouxe muitos ensinamentos bons, e ele tem um livro muito bom dele. Então eu vou reter o que é bom para mim ali. Inclusive no livro dele ele não fala nada sobre idolatria, Fala nada sobre idolatria. Por que eu estou dizendo isso?
Você precisa entender o processo. E esse livro ele chama Desmascarando, né, o Espírito de Jezabel. Muito bom livro. E eu quero, depois que nós recebemos, eu quero trazer algumas mensagens para a igreja, ensinando sobre a ação desse espírito, sobre a ação deste demônio. Porque ele começa lá atrás na Bíblia, no Velho Testamento, e ele termina lá no livro de Apocalipse, desafiando Jesus. Ele faz uma afronta a Jesus. Lá no Apocalipse você vai ver ele, que ele cresce tanto, esse espírito ele cresce tanto, que ele afronta o Rei dos Reis, né? Então a gente precisa de saber, entender tudo isso. Está fora do contexto da mensagem? Não. Por quê? Nós estamos falando nesses dias, baseado em João capítulo 17, apesar que nós vamos ler o Salmo 135, mas nós estamos trazendo uma série de mensagens sobre João capítulo 17, aonde Jesus, ele agradece a Deus porque ele conseguiu transmitir para os discípulos a missão, conseguiu transmitir para os discípulos, para que eles dessem continuidade àquilo que ele veio fazer. Porque Jesus não veio só morrer na cruz, só derramar o seu sangue. É lógico que isto é a obra essencial, é a obra primordial, mas Jesus veio quebrar paradigmas, Jesus veio quebrar preconceitos, Jesus veio mudar a forma de se pensar acerca de servir a Deus. Jesus ele veio restaurar alguns princípios que haviam sido quebrados na vida da humanidade. Jesus veio restaurar também isso. Então a obra de Jesus, quando você entende em toda a sua caminhada, você vai entender que ela é muito mais importante do que você pensava e imaginava. Porque muitas vezes a gente só tem a perspectiva o seguinte: Jesus só veio para morrer naquela cruz, derramar o seu sangue e definiu. Acerca do pecado, sim. Mas Jesus ele veio também para romper outras cadeias que haviam sido quebradas na vida da humanidade. E aqui no Salmo 135, a partir do versículo 15, versículo 15, fala que os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feito por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem escutar, nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Então, nós precisamos entender que a religião, a forma idólatra de se cultuar a Deus, ou a forma errada de cultuar a Deus, também é uma formação de um ídolo. E a pessoa, quando não tem entendimento, quando ela não entende o processo, e ela não entende o propósito, porque o diabo ele veio para distorcer, o diabo ele trabalha para roubar a essência da verdadeira adoração a Deus, do verdadeiro princípio de Deus, e leva o homem muitas vezes a viver uma forma religiosa, aonde ele não entende o seu papel, não entende a sua missão, a sua visão, não entende o seu propósito. Ele não entende verdadeiramente quem ele é.
o seu papel, a sua identidade, quem verdadeiramente ele é diante de Deus. Nós somos tão individuais diante de Deus, e cada um de nós temos a nossa identidade, cada um de nós temos o processo de vida diferente, ainda que sejamos casados. O processo da minha vida, ainda que eu ande junto com Kátia, e nós temos muitos planos e projetos juntos, mas o processo da minha vida é diferente do processo da vida dela. Eu tenho uma estrutura, ela tem outra estrutura. Eu tenho um jeito de agir, ela tem outro jeito de agir. Está entendendo? Mesmo que nós sejamos casados. Então a gente precisa de entender isso e compreender isso, porque se nós não entendermos isso, nós caímos, como eu disse aqui domingo passado, no mesmo erro de Esaú. Esaú, ele tinha na mão um direito de dar continuidade a uma geração. Ele tinha direito por ser o primogênito da família, de dar continuidade ao nome da sua família. Mas Esaú não valorizou aquilo. E Jacó fez uma proposta para ele. Jacó não trapaceou, não enganou. Eva, ela quis comer daquele fruto. Então quando Eva come daquele fruto, ela passou a ter conhecimento do bem e do mal. Agora foi algo que ela quis comer, porque aquilo era agradável aos seus olhos, aquilo lhe pareceu algo bom. Foi uma sugestão do diabo? Foi, mas ela comeu porque ela quis. Esaú, ele tinha direito à herdade, à herança, ele tinha direito à promessa, mas ele não valorizou aquilo, e ele trocou aquilo a troco de um guisado. Olha aqui para mim, entenda isso aqui. Nós não somos diferentes, irmãos, de Esaú. Se nós não entendemos a promessa de Deus para a nossa vida, nós podemos cometer o mesmo erro dele. Nós podemos cometer o mesmo erro. Esaú diz o seguinte: o que me adianta ter direito a isto se eu vier a morrer? Porque naquele momento Esaú tinha fome. Eu disse aqui, e vou dar só uma frisada, porque eu já está nas outras mensagens. Se você quiser, depois você vai lá no canal da igreja, né, do YouTube, você acompanha as outras mensagens. Eu disse aqui que a alma, o homem, né, ou a alma do homem é composta por 3 divisões: o HD, o intelecto; a razão, aonde que o Espírito Santo trabalha, do conhecimento do bem e do mal; e o desejo, que é algo dado por Deus, que não vai ser tirado. Por quê? O desejo é que faz-nos sobreviver. Se você não tiver desejo de comer, você não come. O desejo é algo bom, ele só não pode ser descontrolado e dominado pelo inimigo. Paulo, escrevendo sobre isso, ele diz que é a concupiscência da carne, é o desejo exagerado da carne. Comer faz parte do processo da vida. Agora, comer em demasia já é pecado, porque aí já é glutonaria. Está entendendo? Amém ou não? Estão me acompanhando aqui? Então o desejo é algo bom, ele precisa ser controlado. Se o homem perde o controle, e o desejo é a menor parte da alma, se ele perde o controle sobre isso, ele perde o controle da sua vida. Porque o desejo ele vem,
cabe você dominá-lo, cabe você ter domínio sobre ele. Esaú disse o seguinte: o que me adianta ter direito a isto se eu morrer de fome? Só que Esaú esqueceu que quem tem promessa não morre. Amém? Aquele que tem promessa, ele não morre. Esaú não ia morrer de fome, porque tinha uma promessa sobre a vida dele, tinha algo estabelecido de Deus sobre a vida dele. Só que o diabo, ele quer nos enganar acerca disso. Ele quer nos tornar, surdo acerca disso. Ele quer tampar a nossa visão acerca disso, o nosso entendimento acerca disso. E Paulo, falando sobre isso, ele disse que ele sabe, e ele sabia passar por todas as circunstâncias da vida, por todos os processos da vida. Ele sabia passar fome, ele sabia ter em abundância. Ele foi preso, ele foi apedrejado, ele passou por diversos processos da sua vida, mas ele tinha um entendimento de algo que Deus tinha para a vida dele, e ele expressa: mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, eu continuo na minha caminhada, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então isso é ter entendimento. Só que o diabo, ele quer roubar de nós esse entendimento, tornar-nos pessoas imaturas, pessoas que não entendem um processo espiritual. E a pessoa, por não entender o processo espiritual, ele cria ídolos para ele, de diversas formas, diversas maneiras. Por não compreender um processo de Deus. E eu disse aqui domingo passado, não vou me adentrar muito sobre isso, ele perde a visão. O que é a visão? A visão é aquilo que te aponta para o futuro. Jesus veio, morreu naquela cruz e disse: olha, eu inaugurei um caminho para vocês, pelo meu sangue. Agora vocês têm acesso a Deus. Existe um reino preparado para vocês agora. Jesus veio e nos deu a visão. Nós podemos agora entrar no reino eterno de Deus. Essa tem que ser a nossa visão. A visão nos aponta para o futuro, que vale a pena entrar por este caminho, ainda que ele seja estreito, ainda que ele seja apertado, mas vale a pena, porque aquele que permanecer até o fim, este vai ser salvo, vai ter uma vida eterna. Só que o diabo vem e rouba isso, tira a visão do homem, e o homem começa a trocar, ou a sair fora dos propósitos, da visão, do entendimento, por imaturidade, por propostas, e ele começa a voltar a sua visão para as coisas deste mundo. Os conflitos da vida, os desafios da vida, faz com que ele se afaste da visão, tira ele da visão. Eu gostei muito quando o Leandro disse aqui quarta-feira na mensagem. Nós estamos falando na quarta-feira sobre oração, e aproveitando, te convidando para você vir, também ouvir também sobre oração. Que disse que Deus nos tirou de escravos, que não tínhamos condições nenhuma, eram escravos, para sermos filhos. Nós somos adotados como filhos, mas neste caminhar existe um processo. Existe um processo, e a gente precisa aprender a superar esse processo. E Jesus nunca disse algo para nós dessa forma: a partir do momento que você me aceitar, que você me reconhecer como Senhor, todos os problemas da sua vida estão resolvidos. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições,
Mesmo no mesmo capítulo de João, capítulo 17, Jesus ora, ele disse: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mundo. Este livrar é dar condições, é dar suporte para transpor os vales e as montanhas que a vida traz para a nossa vida. E os processos da vida é algo que Deus permite para amadurecer a nossa vida, para a testificação da nossa fé, para a declaração do nosso amor verdadeiro a Ele. Só que hoje, muitas vezes, a gente ouve o evangelho de troca, um evangelho onde a pessoa, ela aprende a buscar a Deus, e muitas vezes até orar, somente no sentido de pedir. Deus é alguém para ela que só representa em poder beneficiar Ele em algo dentro deste processo, dessa vida. Se Deus não fizer isto, Ele aborrece, Ele abandona, Ele larga tudo. Porque nós aprendemos por muito tempo o evangelho, que é o evangelho da oração, de simplesmente de pedir, achando que Deus é obrigado a nos conceder tudo aquilo que nós achamos que é necessário para o processo da nossa vida. Só que Deus não comete erros que eu cometo com meu filho, com meus filhos. Deus não comete esse erro. Deus, Ele sabe o momento exato de falar sim e o momento exato de falar não. E cabe a nós entendermos isto. Mas para entendermos isso, nós precisamos de ter uma visão definida de onde nós queremos chegar. Aonde que nós queremos chegar? O que verdadeiramente você quer para a sua vida? O que verdadeiramente é importante para a sua vida? O importante para a sua vida é conquistar uma riqueza nesta terra, porque aquilo que tem poder para te parar é aquilo que tem poder para te conduzir. Se você é conduzido pelo dinheiro, se você não tem dinheiro, você para, porque você é conduzido pelo dinheiro. Mas se você é conduzido pelo Espírito Santo, o único que faz você parar é o Espírito Santo. E Ele nunca vai fazer você parar, mas pelo contrário, Ele sempre vai dizer para você: levanta, anda, continua marchando, eu estou contigo, eu sou com você nessa caminhada, eu não te abandono. Ele sempre vai estar trazendo palavras de encorajamento a você, a mim, a nós. É por isso que nós precisamos ter uma visão definida. Aonde que eu quero chegar? O que eu quero para a minha vida? Paulo diz que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que Paulo está dizendo acerca disso? Eu entendo o meu alvo, eu entendo o meu propósito, eu sei aonde que eu quero chegar. A segunda coisa que o diabo ele rouba de nós é a nossa missão. Porque nós temos uma missão. Nós não fomos criados por ser criados. Você não foi gerado simplesmente porque Deus não tinha nada para fazer e falou assim: vou criar alguém. Estou aqui à toa na vida, não estou fazendo nada, já criei todas as coisas, eu vou criar fulano. Não. Deus te criou, Deus me criou, sabendo o que Ele estava fazendo. O salmista no Salmo 139 traz muito bem essa definição para nós, que antes de ser formado, ainda no ventre da nossa mãe, ainda informe, Deus já nos conhecia e Deus já nos chamava pelo nome. Você acha
que a sua vida começou depois que você, saiu da barriga da sua mãe, recebeu um nome. O seu nome já havia sido escolhido por Deus antes mesmo de você ser formado, de ter uma forma. Deus já sabia o seu nome, Deus já sabia o seu DNA, a sua característica. Deus te conhece você muito antes de você nascer. Nós nascemos mediante uma missão. E o diabo, ele quer roubar de nós essa missão. E quando nós não entendemos a missão, nós não geramos para Deus. Quando nós não entendemos a nossa missão, nós não temos um relacionamento com Deus. Porque o que nos leva a ter um relacionamento com Deus é a nossa missão, é o nosso compromisso, a nossa aliança. Eu tenho um relacionamento com a minha esposa, eu tenho um diálogo com ela, porque nós construímos algo juntos, algo em comum nós construímos juntos. Se eu não tivesse algo em comum com ela, eu não tinha um relacionamento com ela. Mas por ser minha esposa e nós construímos algo junto, nós temos um relacionamento, nós temos uma missão junto. Deus nos deu uma missão junto, e nós caminhamos junto dentro dessa missão. E nós precisamos entender que nós temos uma missão. Em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, na parábola dos talentos, o Senhor, Ele dá talentos a todos, segundo a capacidade de cada um. O Senhor dá talento a todos. E todos aqueles 3 homens que receberam os talentos conhecia quem era Deus, tinha conhecimento de quem era Deus. Quando você lê lá, você vai ver o relato deles falarem sobre isso. O que recebeu 5 talentos saiu logo a negociar, porque Deus havia dado uma missão para ele. Ele saiu para multiplicar aquela missão. O que recebeu 3 talentos também saiu. O que recebeu 1 talento também tinha conhecimento de Deus. Mas quando você lê lá, você vai ver que ele vai dizer o seguinte: por conhecer o Senhor e por medo, eu enterrei o talento. Sabe o que é isso, amado? O diabo cegou o entendimento dele. Ele não teve entendimento verdadeiro da missão dele. Ele conhecia Deus, ele sabia quem era o Senhor. Isso está no texto, isso está na palavra de Deus. Ele disse: por conhecer o Senhor e por medo, eu enterrei o talento. Eu parei a minha missão. E o diabo, ele quer fazer com que a gente pare a nossa missão, que você pare de produzir, porque todos nós fomos criados para produzir. Todos nós. Deus não nos chamou, Deus não nos trouxe a existência para passar nessa terra simplesmente de passagem, viver aqui ainda que 100 anos, ainda que 120 anos, e não trazer uma representatividade. Mas Deus tem uma missão, e nós precisamos entender isto. Eu disse aqui numa das mensagens anteriores que a Bíblia, ela diz quem você é, ela diz quem eu sou. A Bíblia, ela diz qual a missão nossa, qual o alvo que Deus tem para a nossa vida, por que Deus nos criou. É sobre isso que Pascoal definiu
na sua tese, da pessoa entender quem ela é. Porque a pessoa, quando ela tem uma definição de quem ela é, do seu papel, quando ela tem uma visão definida da sua importância, nada para ela, nada impede ela de caminhar. É por isso que você vai ver no início da igreja primitiva, nada parava aqueles homens, nada. Cortaram o pescoço de Tiago, prenderam Pedro, a igreja não parou, a igreja foi orar. Eles estavam esperando que no outro dia Pedro seria morto, mas de repente eles estão na casa orando, alguém bate no portão. Quem é? Pedro. Como você saiu da prisão? Deus foi lá e tirou ele da prisão. Eles prendem eles, dizem: olha, vocês não vão mais falar deste Deus, vocês não vão mais falar deste evangelho, dessa palavra. Eles dizem: nós vamos continuar falando, porque importa nos obedecer a Deus do que aos homens. Aqueles homens aonde eles chegavam, eles impactavam cidades, povos, pessoas. Quanto mais perseguia, mais eles cresciam, porque eles entendiam a visão, eles entendiam o propósito que Deus tinha na vida deles. Porque propósito, que é a terceira coisa que o diabo ele rouba de nós, ou quer roubar de nós. Propósito é uma ideia que ocupa o centro de todas as outras ideias da sua vida. Eu vou repetir para você guardar. É importante você guardar isso. Propósito é uma ideia que ocupa o centro de todas as outras ideias da sua vida. Eu vou repetir e vou te explicar. Propósito é uma ideia que ocupa o centro de todas as outras ideias da sua vida. Porque durante a caminhada nossa, nós vamos receber diversas propostas. Nós vamos ser atraídos por um monte de coisas, principalmente hoje nos nossos dias. Quantas coisas para nos atrair, quantas coisas para te roubar a nossa atenção, quantas coisas para nos desviar do foco, quantas coisas. Mas a pessoa que tem um propósito, a ideia dela é fixa naquilo que ela quer alcançar. Nada ocupa ou tira aquela ideia dela, nada. Mas ela permanece. Nada atrapalha a caminhada dela, ainda que ela enfrente diversas adversidades, ainda que ela enfrente diversas situações, mas nada rouba a ideia central dela, o propósito, a visão dela. E viver o propósito todos os dias, amado, é o segredo de ter uma vida abençoada. É o grande segredo. É nós entendermos todos os dias o propósito que Deus quer conosco naquele dia. O que Deus quer com a minha vida nesse dia? Como que Deus vai me usar nesse dia? O que Deus vai fazer através da minha vida nesse dia? Porque todos os dias a nossa vida é uma novidade. Você imagina se a sua vida fosse todos os dias repetida da mesma coisa? Era terrível, monótono. Ainda que você trabalhe na mesma empresa, pega o mesmo ônibus, use os mesmos horários, mas sempre vai acontecer algo diferente dentro do processo da sua vida. Sempre. Porque todos os dias a nossa vida é feita de novidade. E aquele que tem propósito, ele valoriza o seu tempo, porque ele sabe aonde ele quer chegar.
já dei uma pincelada aqui sobre isso. E é importante a gente frisar muito sobre isso e entender muito bem sobre isso, porque em 1623, não sei quantos anos atrás, um teólogo, ele define que quando o homem não pensa no seu valor, do valor que Deus o criou, ele vai procurar algo para distrair a sua vida. Nós vivemos hoje, num grande mundo de distrações. Quantas coisas você recebe todos os dias inúteis na sua vida? Quem tem um canal de WhatsApp, quem tem um canal de Face, de Instagram, enfim, quem tem uma televisão. Eu não estou dizendo que você não possa ter isso, que isso seja errado, não. Isso tem boas utilidades, tem coisas boas. Mas seja franco aqui, seja franco com você mesmo. Quantas coisas inúteis você recebe todos os dias nos seus canais? Eu estava vendo uma pesquisa. Você sabe o que mais dá audiência na televisão? São programas de fofoca, onde as pessoas ficam falando da vida dos outros, que dá mais audiência. E programas que não apresentam nada de responsabilidade, é o que mais dá audiência. Eu estava dizendo aqui de manhã, todo mundo já sabe como vai iniciar a novela, como vai ser o meio e vai ser o fim. A novela só muda os atores, Só os atores, o nome da novela e o local que ela vai acontecer. Mas todo mundo sabe, que vai ter um cara lá, que o cara é bonzinho, que não sei o que, uma mulher é bonzinha, tal, vai acontecer uns conflitos no casamento, o cara vai roubar do outro lá na empresa e papapá, e lá no final, todo mundo vai terminar bem, porque aquele que vai preso não fica preso nem um dia. No último dia da novela, ele vai ser preso. Todo mundo já sabe disso. Só, amado, que o que mais dá audiência no Brasil é a novela. Tem pessoas que perdem 2 horas, 3 horas vendo a mesma coisa que ele sabe o início, o meio e o fim. E aí na hora que ele vai ler a Bíblia, ele está com sono. Na hora que ele vai ler um bom livro, ver uma boa mensagem, ele já compartilhou tanta porqueira, desculpa a expressão, que a mente dele já está cansada. E a pessoa já sabe como vai ser o início, o meio e o fim, mas está lá. E aí vira para Deus, diz: olha aqui para mim, com a maior cara de pau: ah, Deus, o Senhor me entende, Estou muito cansado, trabalhei hoje o dia inteiro. O Senhor sabe como é a minha vida, Apertado, lavei vasilha, lavei roupa. O Senhor me entende, E a gente acha que a gente engana Deus. A gente acha que essa oração que engana a gente mesmo, a gente também está enganando Deus. É porque a gente não entende o propósito de Deus, e a gente perde tempo com um monte de coisas. Quem tem propósito não anda com qualquer pessoa, pois sabe que na má companhia, ou quem anda na companhia de tolo, se tornará igual a ele. Meu amado, você tem que andar com pessoas que vai te ajudar você a crescer espiritualmente, que vai te ajudar você a cumprir o propósito de Deus. Ah, pastor, vou fazer acepção de pessoa? Não. Você vai continuar cumprimentando, você vai continuar respeitando a pessoa, mas você tem que procurar, irmãos, pessoas que vai te ajudar você a crescer.
amadurecer. Pessoas que vai te ajudar você a desenvolver sua fé, porque a sua vida, ela tem valor. Deus te deu uma vida, valoriza ela. Jesus morreu, meu amado, não foi pelo pecado dele, Jesus morreu pela sua vida e pela minha vida. E hoje muitas vezes a pessoa não valoriza a própria vida dele. Cuidado, meu amado. Procure estar em ambiente que vai te ajudar você a crescer, que vai te amadurecer, que vai te dar entendimento. Porque aquele que não tem entendimento, ele está nas trevas, ele está sem luz. E eu vou usar aqui uma palavra que quem usou foi Paulo. Depois você chegar lá no reino de Deus, você briga com ele. Mas Paulo usa uma palavra no grego, que aquele que não tem entendimento, ele é um asno. Asno é animal que no nosso país é o burro. Briga com ele. Não briga comigo não, porque não tem nada a ver com isso, não foi eu que escrevi. Mas Paulo usa no grego uma palavra para definir que aquele que não tem entendimento, ele é um asno. Eu sei que é pesado. Eu falei, Deus, eu tenho que falar isso lá na igreja, Deus? Tem. Mas é a definição correta. Então nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. José, ele entendia tanta visão, tanta sua missão, tanto o seu propósito, que nada afastou José. José, ele recebe os sonhos com 16 para 17 anos. José tem um sonho, e ele entende que aquele sonho é de Deus para a vida dele. José vai ter um processo na sua vida. José vai tornar governador do Egito com 30 anos de idade. Aproximadamente 17 anos depois, ou 13 anos depois. Durante 13 anos, José teve um processo na sua vida, mas nada roubou dele aquele propósito, aquela visão, aquela missão dele. Ele foi julgado no poço, foi vendido como escravo, foi preso. Nada roubou dele a visão, meu amado. Hoje, infelizmente, a gente vê muitos, por não entender a sua visão, o seu propósito, a sua missão, qualquer coisa tira ele da presença de Deus, tira ele da igreja. Qualquer coisa aborrece ele, qualquer coisa deixa ele magoado, chateado. Só que José tinha tanta convicção da sua visão, que quando os seus irmãos chegam lá no Egito, precisando de comida, José tinha a oportunidade de ter matado os seus irmãos. Ninguém fica sabendo, porque os seus irmãos não conheceram o que era José. Só que José se revela a eles e diz para eles o seguinte: Deus me enviou. Olha o homem quanto entende a visão, quanto entende o seu propósito e a sua missão. Olha o que José diz, está na Bíblia. José disse: Deus me enviou na frente, para que hoje eu estivesse aqui e pudesse cuidar de vocês. Você pode dar uma glória a Deus por isso, meu amado? Pastor, mas isso é difícil demais. Eu sei que é difícil, mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender, amado, que Deus nos chama para um reino
E o reino é dele. O reino dele tem leis, estatutos. O reino é constituído por ele. A grande questão é que nós queremos fazer parte de um reino e na verdade não queremos entender como funciona o reino. É mais ou menos o seguinte: todo mundo quer dar palpite no Brasil, mas ninguém verdadeiramente procura entender qual é a Constituição do Brasil. E aí quando chega na hora de votar, deixa eu aproveitar aqui e te orientar sobre isso. Aí ele vai e vota de qualquer jeito. É por isso que está desse jeito lá no Congresso, irmãos. Quem colocou esse monte de... Eu ia falar a palavra aqui, mas vocês já entenderam? Foi nós mesmos. Porque se a gente procurasse saber e entender, muita coisa iria mudar. Muita coisa iria mudar. Mas como nós estamos falando do reino de Deus, deixa eu voltar aqui. Só abrir um parênteses aqui, mas já fechei o parênteses. Nada partidário, tá, gente? Para ninguém ficar chateado. Ok? Nada partidário. Eu só abri um parênteses. Mas você precisa entender como é o funcionamento do reino de Deus, das suas leis, das suas ordenâncias. Sobre isto, porque o reino de Deus, ele tem um padrão. O reino de Deus, ele é estabelecido por Deus. Quando Jesus vai ensinar-nos a orar, ele ensina-nos a orar dizendo o seguinte: venha o teu reino, seja feito a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Agora você entende qual é a vontade de Deus? Você precisa entender isso. O que Deus quer? Qual que é essa vontade? Muitas vezes a gente ora isso, mas a gente não entende qual é o reino de Deus, qual é o objetivo, o alvo de Deus. E eu paro por aqui. E é por isso que muitas vezes a gente encontra muitos cristãos, ou muitos crentes, né? Deixa eu mudar aqui um pouquinho a palavra, em conflitos, magoados, revoltados. A gente encontra muito crente fora, porque nunca ele entendeu o que é o reino. E quando ele não entende o que é o reino, qualquer coisa tira ele da visão, qualquer coisa tira ele do caminho, qualquer coisa afasta ele do alvo. Mas quando nós entendemos o que é o reino de Deus, como Paulo e Silas entendiam, mesmo depois de ser apedrejados, apanhar, ser deixado quase mortos e ser levado e colocado numa prisão, meia-noite, eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando, mas eles estavam glorificando a Deus, porque eles entendiam o que é o reino de Deus. Hoje muitos não entenderam o reino de Deus, o que é o reino de Deus. Ao invés de glorificar o Senhor, porque Jesus diz que bem-aventurado é aquele que é perseguido pelo meu nome. Não vou dizer aqui todas as bem-aventuranças, mas depois você lê Mateus capítulo 5 e 6, Jesus fala sobre as bem-aventuranças. E quando nós entendemos o que é o reino de Deus, nós entendemos a bem-aventurança. E é por isso que hoje a gente vê muito crente dizendo: estou magoado, estou chateado, eu estou isso, eu estou aquilo.
Porque na verdade ele nunca entendeu o que é o reino de Deus. Porque Paulo e Silas entendiam o que era o reino de Deus, meia-noite, machucados, com certeza com muitas dores, eles estavam louvando ao Senhor. E sabe o que Deus fez? Deus foi lá e visitou eles naquela prisão, porque quem tem promessa não fica preso. Quem tem promessa, meu amado, aleluia, é livre para adorar o Senhor. Quem tem promessa entende, não é umas circunstâncias da vida que atrapalham o seu louvor e a sua adoração. Nada atrapalha a sua caminhada, nada. Ainda que ele seja confrontado, ainda que ele seja pisado, não estou dizendo que eu concorde com isto, ok? Mas isso pode acontecer. Mas isso não pode nos parar. Isso não pode roubar de nós a essência de Deus. Amém? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos.